Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo número 16, verso 14 ao verso 18. Nós finalizamos hoje, queridos, a série de mensagens inspiradas no livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Finalizamos essa última série de mensagens falando sobre a inspiração para a missão da igreja. E a inspiração é Jesus Cristo, não pode ser outra pessoa. Não podia ser outro alguém, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver 6 momentos na história de Cristo, na vida de Jesus, que nos apontam, que nos inspiram. 6 momentos que devem motivar o nosso coração, para que a gente possa então dizer, nós temos que cumprir a nossa missão. Nós temos que concluir, temos que trabalhar, nós temos que fazer por merecer aquilo que Jesus fez por nós. Aqui no Evangelho de Marcos nós lemos assim: ainda mais tarde ele apareceu aos 11 discípulos quando estavam comendo juntos, após a ressurreição de Jesus. Ele aparece para os 11, por que os 11? Porque Judas já havia tirado a sua própria vida e ainda não havia sido eleito, o novo apóstolo, que acontece lá no primeiro capítulo do livro de Atos. Ele os censurou por causa da sua incredulidade, a sua falta de confiança em acreditar naqueles que o haviam visto ressuscitado. Então olha o que Jesus está dizendo aqui: vocês, discípulos, vocês são incrédulos, vocês não creem no testemunho daqueles que me viram vivo e ressuscitado. Nós sabemos pelos evangelhos que as primeiras pessoas que viram Cristo ressuscitado foram as mulheres. E talvez pelo contexto histórico, cultural, a mulher não tinha muito crédito na praça. Mas Jesus então está dizendo para eles: ora, vocês são incrédulos. Por que vocês são incrédulos? Porque vocês não creram no testemunho daqueles que me viram vivo. Vocês não estão acreditando no testemunho daquelas pessoas. E ele está dizendo: vocês não estão acreditando na minha palavra, porque Jesus disse que ele ressuscitaria. Jesus disse que ele voltaria à vida. Então os discípulos ainda estavam num processo aqui de crer nessa verdade da palavra de Deus. E aí no verso 15, então, Jesus diz para eles: vão ao mundo inteiro. Ó a missão aqui, meus irmãos. Ó a missão aqui de Jesus para nós, igreja, para nós, discípulos. Vão para o mundo. Preguem a palavra de Deus. Saiam do comodismo, do conformismo. Preguem a boa nova a todo mundo, em toda parte. Jesus, então, ele diz para os discípulos qual era o trabalho que eles tinham que fazer, ou diz qual que era a missão deles: pregar a boa nova a toda criatura. Por quê? 16. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Jesus está dizendo: a missão de vocês é apresentar às pessoas um plano de salvação. A missão de vocês é apresentar às pessoas a possibilidade, a oportunidade de uma vida diferente, de uma transformação. Preguem a palavra de Deus, mas não pensem que todos vão se converter, porque ele diz: aqueles que crerem vão ser batizados, vão ser salvos, mas aqueles que não crerem, se recusar a crer. Jesus já estava antecipando isso, meus irmãos, que algumas pessoas iriam se recusar a crer. E nesses últimos 2000 anos, pessoas estão se recusando a crer. Hoje, pessoas se recusam a crer. Amanhã e até a volta de Jesus, pessoas vão se recusar a crer. Por isso que a nossa missão não é converter as pessoas. A sua missão não é mudar o coração da pessoa. A nossa missão é falar, é pregar, é alertar, é exortar, a tempo e fora de tempo, como ele fala para Timóteo.
é insistir, é orar, é trazer as pessoas, é despertar as pessoas, é falar com as pessoas. Alguns vão se converter, outros vão se recusar. Mas isso não pode de maneira nenhuma, irmãos, nos desestimular para a nossa missão. Porque a nossa inspiração não é a quantidade de pessoas que se converte. A nossa inspiração para continuar testemunhando, pregando, não é quantos eu vou trazer para Jesus. Isso talvez possa nos animar. Isso é bom para a nossa fé, isso nos fortalece. Quando a gente testemunha e a pessoa entrega a vida a Jesus, isso é uma grande bênção. Mas e quando a pessoa não se converte? E quando a pessoa fica com o coração endurecido? E quando a pessoa resiste até o último suspiro de vida? Isso nos desanima? Às vezes sim, mas não deve tirar a nossa inspiração. Não é por um fracasso que eu vou deixar de continuar a perseverar na ministração da palavra. Não é porque eu investi na vida de uma pessoa durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, e a pessoa não se converteu, que eu não vou mais pregar. Ele não se converteu, então que inspiração, que motivação eu tenho? A motivação é Cristo, é o chamado dele para nós. Então não se desanime se algumas pessoas que você está evangelizando, que você está trazendo para a igreja, que você está partilhando Jesus, não desanime se algumas dessas não se converterem. Jesus disse: alguns daqueles vão se recusar a crer em Jesus. 17, e aqueles que crerem utilizarão a minha autoridade para expulsar demônios e falarão novas línguas. Aqui está o poder da missão. Nós temos o poder. O Espírito Santo está em nós. E nós podemos sim, meus irmãos, orar para curar as pessoas. Nós podemos sim orar para as pessoas serem libertas dos espíritos, dos demônios e daquilo que pode estar escravizando as pessoas. Nós temos essa autoridade desde que o Espírito está em nós. O certo é que nós não fazemos esses showzinhos nos cultos públicos, porque isso não é o Evangelho. Se você quer ter uma experiência de enfrentar o mundo do mal, se você quer ter uma experiência de orar para uma pessoa enferma, da porta para fora, bate nas casas, vá visitar as pessoas, vá evangelizar lá fora, que aí você vai ser colocado diante de situações que você vai ter que usar o poder e a graça de Deus. Concentrar as pessoas aqui dentro e fazer, irmãos, esse malabarismo espiritual, isso é fácil. Eu quero ver a disposição da igreja de sair e bater nas portas das pessoas doentes, orar por elas, expulsar os demônios que estão na vida das pessoas, escravizando as pessoas lá, no campo de batalha do inimigo. Então nós temos a garantia. Aqueles que creram, nós vão utilizar a minha autoridade, não é a minha autoridade humana, a autoridade de Cristo. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Vão usar essa autoridade para expulsar demônios, falar novas línguas, poderão até pegar em serpentes com toda a segurança, e se beberem alguma coisa venenosa não lhes fará mal, poderão pôr as mãos sobre os doentes e curá-los. Jesus nos dá esse poder, essa garantia para a nossa missão. Então, irmãos, o que nós estamos esperando para começar, de fato, na essência, cumprir a nossa missão? O que nós estamos aguardando acontecer para que nós então sejamos impulsionados a partir dessa noite, a partir de hoje, a de fato, irmãos, e com responsabilidade, com desejo e com seriedade cumprir a nossa missão? Não há nada mais que nós possamos esperar. Do que nós precisamos para cumprir a nossa missão? Tudo o que nós precisávamos, nós já temos, que é Jesus. Que é aquilo que Ele fez e aquilo que Ele continuará fazendo. Por isso que o Cristo deve ser a fonte e o caminho. Cristo deve ser o coração e a alma. Cristo deve ser o fundamento e o alvo da missão da igreja. Nós vamos fazer isso para agradar a Cristo. Precisamos entender isso de maneira clara, para nós então podermos fazer a nossa missão. Onde, irmãos, nós perdemos o cumprimento da missão? Aonde na história da igreja nós perdemos, a igreja perdeu a missão, o senso de responsabilidade? Aonde esse senso de missão ficou perdido na história?
Ou aonde que ela se enfraqueceu, de tal maneira que hoje as coisas não estão caminhando de maneira satisfatória. Nós precisamos entender isso, entender Jesus para poder então cumprir a nossa missão. Por isso que em Cristo, no seu nascimento, na sua vida, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, nós temos a inspiração, nós temos a autoridade, nós temos o poder para fazer e cumprir a nossa missão. Não precisamos de mais nada. Tudo que nós necessitamos, nós temos em Jesus. Vamos ver aqui 6 momentos nessa caminhada na vida de Jesus para nos motivarem, de fato, a esse cumprimento. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses capítulo 2. Versos 5 a 8. O primeiro texto nos fala sobre o modelo para a missão. De que maneira nós, como igreja, vamos cumprir essa missão. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao verso 8. Vai nos apontar, irmãos, para esse modelo. De que forma, de que maneira, a partir de que nós vamos cumprir a nossa missão. E o modelo é Jesus. E como Jesus fez isso? Filipenses 2, 5 a 8, o texto diz assim: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que embora Deus não exigiu nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs de lado o seu intenso poder, a sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo, tornando-se como os homens, e se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. Aqui Paulo fala sobre a encarnação de Jesus. E meus irmãos, o modelo para a nossa missão é justamente a encarnação de Jesus. É a partir daquilo que Jesus realizou que nós vamos também realizar a nossa missão. E a encarnação de Jesus é o exemplo mais grandioso de uma identificação cultural, histórica, social. A melhor maneira de se identificar com alguém, ou com uma cultura, ou com hábitos, é você nascer, é você encarnar dentro daquela cultura. Então, quando Jesus deixou a sua divindade, e Ele nasceu, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele então traz esse modelo de uma perfeita identificação. Jesus entrou no mundo, Jesus viveu as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas tribulações, as nossas tentações, carregou os nossos fardos, os nossos pesos, chorou como nós. E meus irmãos, se tem alguém que entende o que é ser humano, de fato esse alguém é Jesus, porque Ele era um ser humano como nós. Ele experimentou tudo aquilo que nós experimentamos, Ele participou da condição humana, tal qual nós hoje estamos vivendo. Então Jesus entende muito bem quando você está com dor, quando você está deprimido, quando você está triste, quando você está cabisbaixo. Jesus entende muito bem tudo isso porque Ele viveu isso. E a partir dessa encarnação nós vamos ter que identificar qual que é o modelo para a nossa missão. E nós, para cumprir a nossa missão, não há como cumpri-la sem se identificar com as pessoas, sem sofrer a dor das pessoas, sem padecer o sofrimento delas, sem entender a sua realidade, sem de fato viver aquilo que elas estão vivendo. Se nós queremos, irmãos, cumprir a nossa missão, nós temos que nos identificar o mais possivelmente com a realidade das pessoas. Sofrer a dor das pessoas, passar pelas dificuldades, estar de fato envolto nisso. Nós não podemos simplesmente chegar até as pessoas para evangelizá-las com uma postura de autoridade e de separação e de diferença. Nós temos que estar vivendo, experimentando juntos, padecendo, convivendo, compartilhando, amando, sofrendo. Nós temos que estar lá juntos, pisando onde elas pisam, sentindo o cheiro que elas sentem,
comendo às vezes a comida que elas comem, chorando junto com elas. Identificação, encarnação, esse é o modelo. A igreja não pode tentar ou querer evangelizar, cumprir a missão com uma postura de autoridade, de não se envolver, de não se misturar, de não estar de fato integrado. Nós não podemos evangelizar e cumprir a missão dizendo: você fica lá fora, fica distante, você está sujo, você está maltrapilho, você é diferente, então você não se encaixa conosco. Nós precisamos nos identificar, esse é o modelo, identificação plena com a realidade de vida das pessoas. E como que a gente conhece a realidade das pessoas? Estando junto com as pessoas. Como que eu vou saber a pessoa, se ela está passando por alguma necessidade, se ela está tendo alguma dificuldade, como que eu vou saber se eu não vou lá, se eu não convivo com ela? O modelo, meus amados, para a nossa missão foi aquilo que Cristo fez. Ele encarnou, Ele viveu como nós, ao mais extremo possível. Portanto, nós temos também que estar vivendo juntos, amando, convivendo, partilhando, abraçados, caminhando, carregando os fardos, carregando os pesos dessas pessoas. Isaías capítulo 53, verso 3 ao verso 7. Isaías nos apresenta o preço da missão da igreja. Isaías 53, Isaías fala sobre o servo sofredor. Quem era o servo sofredor de Isaías 53? O próprio Jesus Cristo. Versículo 3 ao versículo 7, Isaías escreve: nós o desprezávamos e rejeitávamos. Ele era um homem que conhecia por experiência própria a dor e o sofrimento. Achamos que ele não merecia nem ser olhado por nós. Não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele colocou sobre si as nossas dores. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por Deus por causa dos seus próprios pecados. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, o seu corpo foi maltratado por causa das nossas desobediências, ele foi castigado para nos trazer a paz, ele foi chicoteado e nós fomos curados. Irmãos, a missão tem um preço. Para que nós possamos cumprir a missão, nós temos que pagar o preço. E o preço que nós aqui somos apresentados é justamente o sofrimento e a morte de Jesus. A missão é justamente nos identificar com Cristo, servo sofredor. Se nós queremos cumprir a nossa missão, nós temos que viver as dores do Evangelho. Não somente Isaías, mas o próprio Jesus falou sobre as suas dores. O apóstolo Paulo disse que Jesus seria o sofredor. Então, nós temos que entender que a missão traz um preço, e o preço é o sofrer de Cristo. Ele diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, se alguém quer vir após mim, sofra as dores de seguir a mim. Se alguém quer vir após mim, é preciso pagar o preço. E hoje, meus irmãos, infelizmente hoje, com o evangelho da prosperidade, pelo fato de não sermos mais firmes, talvez não tão fiéis, nós estamos perdendo da nossa mente o senso do sofrimento por Cristo. A igreja está aprendendo a viver um evangelho triunfalista, um evangelho de prosperidade, um evangelho de vida boa, um evangelho de vida fácil, um evangelho onde não há dor, onde não há sofrimento, um evangelho onde não há pobreza, onde não há tristeza, um evangelho onde que é só flores, é só o paraíso. A igreja hoje está sendo bombardeada com o evangelho do pare de sofrer. Se revolte contra a dor, se revolte contra tudo que está dando errado na sua vida. E esse evangelho de triunfalismo, ele está apagando da nossa mente o senso do preço que a missão exige de nós.
Você quer me seguir? Tome a cruz e me siga. Paga o preço. Queremos, irmãos, pagar o preço hoje? Queremos viver o sofrimento? Queremos viver a solidão? Queremos estar excluídos, caluniados, dispostos a morrer, perder a popularidade para viver Cristo, para poder de fato cumprir a nossa missão? Irmãos, sem o preço de sofrimento e de entrega, a missão nunca vai ser cumprida. Se eu e você não estivermos dispostos a tomar a cruz de Jesus e depender da graça, como Paulo diz, nós não vamos cumprir a missão. A missão exige de nós um preço, e o preço é sofrer por Cristo, para que Cristo seja conhecido a todas as pessoas. Mateus capítulo 28. Nós somos apresentados aqui no verso 18 ao verso 20. Qual é a ordenança para a nossa missão? Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Esse texto a igreja conhece de cor e salteado. A palavra de Deus registra as últimas ordens de Jesus. Ele disse para os discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso, eu estarei para sempre com vocês até o fim do mundo. Pastor, mas por que nós temos que cumprir essa tal de missão? Pastor, mas por que a igreja tem que cumprir isso? A gente não pode dar um perdido nisso, não? A gente não pode fazer de conta que a gente esqueceu. A gente não pode fazer de conta que isso não cabe para nós. Não, porque Jesus deu essa ordem. Jesus deu essa ordem para a sua igreja. E essa ordem é a grande comissão. Vão, façam discípulos. E ele dá essa ordem depois de ressuscitar, porque aí então ele pode dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes da ressurreição ele não tinha toda autoridade. Em vida Jesus venceu o pecado. Na morte, na cruz, Jesus venceu o diabo. E na ressurreição ele venceu a morte. Então agora ele está dizendo: olha, eu venci tudo, eu tenho autoridade. Vocês podem ir a partir dessa autoridade que eu dou a vocês. Mas vão, façam discípulos, preguem a palavra, e não tenham medo, não tenham vergonha. Essa missão de tornar o nome de Deus conhecido às nações, aquilo que antes o povo de Israel tinha que fazer, agora essa missão cai sobre nós, igreja. E na época do Antigo Testamento e em Israel, o nome de Jesus era de uma forma conhecida, ou o nome de Deus, quando as nações vinham até Israel. Aí a ideia do templo lá em Jerusalém, as nações vinham para conhecer o Deus de Israel no templo. Agora, meus irmãos, na grande comissão e na ordem de Jesus, o sentido é inverso. Agora as pessoas não têm que vir. Agora a igreja quem tem que ir ao encontro das pessoas. No Antigo Testamento, a missão era: as nações venham me conhecer, através do povo de Israel. Mas agora no Novo Testamento, na nova missão, a igreja ela é ordenada a ir ao encontro das pessoas. Estamos indo, meus irmãos, ao encontro dos perdidos. Estamos indo em busca daqueles que não conhecem a Jesus. Estamos levando o nome dele às nações. Enquanto nós continuarmos sentados nas nossas cadeiras, nos nossos sofás, enquanto nós estivermos ocupados demais com o nosso trabalho, enquanto nós estivermos ocupados demais com os nossos projetos e planos futuros, enquanto nós estivermos centrados apenas no eu, a missão não vai ser cumprida. A ordem de Jesus está sendo desobedecida. Efésios capítulo 1, versículo 19 ao versículo 23. Nós vemos aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, o incentivo para a missão. Efésios capítulo 1, verso 19. Quem nos incentiva a isso?
capítulo 1, verso 19. A palavra de Deus diz assim: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou Cristo dentre os mortos e fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer outro rei, governador, ditador ou líder. Em sua honra é muito, sim, a sua honra é muito mais gloriosa do que qualquer outro, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o fez cabeça da igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e o doador de todas as coisas em toda a parte. Meus irmãos, a exaltação de Cristo é o incentivo para a missão da igreja. A exaltação de Cristo, a sua elevação à direita de Deus, ela tem que nos mostrar o que e o porquê fazer a missão. Porque Jesus é maior, Jesus é superior, Ele está acima de tudo, de todos, qualquer outra divindade, qualquer outra forma de religião, qualquer outra expressão religiosa. Não é que nós somos arrogantes, não é que nós somos querer ser maior do que as outras religiões, denominações ou conceitos. Mas, irmãos, a Bíblia está dizendo que Jesus está acima de tudo, de todos, Ele é maior que todo mundo. Então isso deve ser um incentivo para a nossa missão, a superioridade de Cristo em relação às outras divindades. Porque Ele fala que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então nós não temos que ter medo de dizer para as pessoas: olha, Jesus é maior do que isso que você crê. Jesus está acima disso que você está acreditando. Jesus é maior porque a Bíblia diz que Ele é maior. E isso nós temos que crer de fato para nos incentivar a continuar pregando a mensagem. Não somente pregando, mas adorando, testemunhando e assim honrar essa exaltação de Cristo. Quando nós ficamos com medo de dividir o nosso Cristo com as pessoas, achando que as pessoas vão pensar mal, achando que as pessoas vão ficar chateadas, nós estamos negligenciando o nosso chamado para a nossa missão. Quando nós nos acovardamos e ficamos com medo de testemunhar do meu Jesus, nós estamos falhando no nosso cumprimento da missão. Portanto, meus irmãos, nós temos que entender essa verdade: Cristo é maior do que qualquer outra expressão religiosa, e não há por que ter medo de pregar o nosso Jesus para as pessoas. Afinal de contas, todo joelho vai se dobrar a Ele, toda língua vai confessar a Ele. Voluntariamente e espontaneamente, aqui em vida, recebendo Ele como Senhor Salvador, vivendo para Ele, honrando, glorificando a Ele, ou toda língua, todo joelho vai se dobrar e confessar no dia do julgamento, para que a Bíblia se cumpra e de fato Ele seja adorado por todos. Mas naquele momento, quem fizer isso naquele instante, não fará para a salvação, porque já estará condenado à perdição. O que deve incentivar eu e você a cumprir a missão é o fato de que Cristo é superior. Ele é superior. João capítulo 16, verso 7. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao versículo número 11. A palavra de Deus diz assim: mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu for, Ele virá, pois vou mandar o Espírito a vocês. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça de Deus e do livramento da condenação. O pecado do mundo é a falta de crença em mim. A justiça divina, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Há um livramento da condenação, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Queridos, quem nos dá o poder da missão? Quem nos dá coragem para a missão?
Quem nos impulsiona para a missão, se não é o Espírito Santo de Cristo? Atos 1:8, Jesus fala que daria o Espírito, o poder do Espírito para testemunhar. E quando nós vamos cumprir a nossa missão, nós temos que entender que o Espírito é aquele que atribui o poder. E aonde há a plenitude do Espírito, ali há o transbordar dele. Por que isso, meus irmãos? Porque não há evangelização sem a ação do Espírito Santo de Deus. Não há evangelização sem a ministração do Espírito no coração das pessoas. Você pode ser o mais inteligente, o mais intelectual, o mais sábio. Você pode ser o mais influente, o mais capaz. Mas humanamente ninguém transforma o coração de ninguém. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Sem o Espírito não há evangelização, porque é o Espírito Santo quem abre os olhos das pessoas, é o Espírito Santo quem abre os ouvidos, abre o entendimento, abre o coração para a pessoa entender o Evangelho. E quando nós evangelizamos sem essa perspectiva, nós não colhemos frutos. Não, eu fiz um curso de evangelismo extraordinário, aprendi todas as técnicas, e agora então eu vou falar para aquela pessoa, ela não vai ter como me rebater, e ela então vai se converter porque eu fiz o melhor curso para a evangelização que há no mundo. E eu vou lá e eu vou falar e a pessoa vai se converter. Sem o Espírito agindo não há conversão. Sem a ação do Espírito, irmãos, não há conversão. Eu e você não precisamos estar presente no ato, mas se o Espírito Santo não estiver lá, não existe conversão. A pessoa pode converter-se através de uma simples leitura da palavra, porque é o Espírito quem vai fazer isso. A pessoa pode se converter lendo um folheto que achou na rua, porque é o Espírito quem vai fazer isso. A pessoa pode se converter dentro de um culto na igreja, não porque o pastor é bom, mas porque o Espírito Santo vai fazer isso. A pessoa pode se converter num pequeno grupo, não porque o líder ele é bom, mas porque o Espírito Santo vai promover essa mudança. Só Ele pode fazer isso, só Ele pode tornar o homem uma nova criatura. Cristo dá o poder para a nossa missão. E para finalizarmos, Atos capítulo 1, verso 11. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Quanto tempo ainda nós temos para cumprir essa missão? Devemos acelerar ou não? Devemos estar preocupados com isso ou não? Vamos deixar isso para amanhã, para o ano que vem? Não. Atos 1:11. Nós lemos assim: e disseram, homens da Galileia, por que vocês ficam aqui olhando para cima? Jesus foi embora para o céu, e algum dia, tal como foi, ele voltará. Qual, irmãos, que é a urgência para cumprir a missão? É a promessa da volta de Jesus. Nós temos que cumprir o nosso chamado como igreja para a missão, enquanto ainda há tempo. Porque como Jesus fala para eles aqui, por que vocês estão olhando, contemplando o céu? Parem de olhar para o céu, olhem para as pessoas, se preocupem com as pessoas, se preocupem com o mundo, porque algum dia eu voltarei, e quando eu voltar, a missão, ela vai se encerrar. Irmãos, é urgente nós cumprirmos o nosso chamado, porque nós precisamos de alguma forma ministrar ao coração das pessoas, para que então Cristo possa retornar. Há uma perspectiva missionária de que quando nós pregarmos a todas as nações, a todos os povos, toda língua ouvirá, quando todo mundo ouvir sobre Jesus, Ele vai voltar. Então, se nós não pregamos o Evangelho, se nós não cumprimos a missão, nós de uma certa forma retardamos a volta de Jesus. Mas o fato é que nós temos que fazer isso enquanto há tempo. E de fato, meus irmãos, eu creio que nós temos pouco tempo, porque o mundo está caminhando para aquilo que a Bíblia diz, o final dos tempos. A vinda de Jesus vai marcar o fim da missão da igreja aqui na terra, o nosso tempo é limitado. Por isso nós temos que avançar, nós temos que ir em frente, nós temos que pregar às pessoas o julgamento e o juízo.
Porque como o profeta Ezequiel disse que ele era o atalaia, e ele tinha que avisar o pecador, e em avisando o pecador se convertesse, ele estava livre do sangue, mas em avisando a pessoa não se convertesse, ele também estava livre daquele sangue. Mas se ele não avisasse, se ele não pregasse, e a pessoa não se convertesse, morresse no pecado, o sangue daquela pessoa seria cobrado das mãos do atalaia. Irmão, será que alguma pessoa já morreu sem Cristo? E nós deixamos de falar para aquela pessoa? Nós negligenciamos a nossa missão? E ela morreu sem ouvir de Jesus? Se isso aconteceu, uma coisa é certa: Deus vai cobrar de nós o sangue daquela pessoa. Então nós temos que cumprir a nossa missão. O tempo está curto, queridos. A urgência é real. Nosso desafio é ver em Jesus algo digno da nossa tarefa. Precisamos deixar de ser pessimistas quanto ao crescimento da igreja. Você é otimista em relação ao crescimento numérico da igreja? Você tem a expectativa, o desejo de ver a igreja maior numericamente? Você tem a expectativa, o sonho de ver nenhuma cadeira aqui vazia? Às vezes não, às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós nos conformamos, às vezes nós ficamos satisfeitos com o tamanho, com a quantidade, o número de pessoas que nós estamos trazendo para Jesus. E isso, de uma certa forma, apaga, diminui a nossa sensibilidade para a missão. Precisamos ver Jesus Cristo encarnado e crucificado, ressuscitado e reinando, concedendo o Espírito e vindo de novo. Isso é a nossa inspiração. Isso nos dá força, coragem, autoridade, poder, paixão para cumprir a nossa missão, para evangelizarmos e ministrarmos a palavra aos perdidos. Estamos nós, como igreja, inspirados a cumprir a nossa missão? Estamos nós, como igreja, incomodados, despertados em cumprir a nossa missão? O que nós, queridos, estamos fazendo individualmente para que a missão seja cumprida? O que nós temos feito para cumprir a missão da igreja? O que nós temos feito para que pessoas conheçam Jesus? Se você pudesse concentrar agora e pensar no que você tem feito para cumprir a missão. Nós falamos em termos genéricos: igreja, comunidade, povo, corpo. Nós falamos em termos absolutos. Mas tudo isso começa, meus irmãos, em nós. Você é a igreja. Eu sou a igreja. E aquilo que nós queremos ver em grande escala tem que ser começado a fazer em pequena escala. Aquilo que nós queremos ver acontecendo para toda a igreja precisa começar a acontecer na minha vida, através de mim. O cumprimento da missão é sim um dever, um papel da igreja, como corpo, como instituição, como organização. Mas, meus irmãos, quem é que forma a igreja? Quem é que compõe a igreja? É só o pastor? É só o ministério de louvor? É só os professores da escola bíblica? São só os diáconos? Não, a igreja é composta por você, por cada um. E se cada um não estiver engajado na missão,
Como que a igreja vai cumprir a missão? Então nós precisamos nos convencer disso. Parte de mim. Começa em mim. Começa em mim. Como nós cantamos, a começar em mim, quebra corações. A começar em mim, desperta Deus para a missão, para o testemunho, para o evangelismo. A começar em mim, me incomoda Deus a convidar pessoas a vir para os cultos, a convidar pessoas para ir para a minha casa. Incomoda Deus a mim para que eu comece a ser mais regular nas reuniões, nos ministérios da igreja, no dia a dia da igreja. A começar em mim, Deus começa a despertar o meu coração, motivar o meu coração para que eu viva o Evangelho, para que eu pregue o Evangelho, para que eu seja uma bênção. E não dependa da liderança, e não dependa do outro que está do meu lado a fazer isso. Que comece em mim o cumprimento da missão. Porque se eu não cumprir, se eu não me engajar, eu vou prestar contas no dia do juízo, por não ter se engajado no cumprimento da missão. E meus irmãos, se cada um se comprometer, se cada um se dispuser a fazer a sua parte na missão, fica fácil envolver todos. Na verdade, se cada um faz a sua parte, a igreja vai estar fazendo a missão. Porque nós somos a igreja. O que não pode acontecer é poucas pessoas carregar a igreja nas costas. Poucas pessoas terem que fazer o papel, o ministério, o serviço, o trabalho que é seu. E que você está negligenciando, que você está deixando para trás. Alguém até pode fazer aquilo que Deus está chamando você a fazer, mas talvez não vai fazer tão bem quanto você pode fazer. E ele vai deixar de fazer talvez com excelência o que ele já está fazendo, para poder suprir a sua brecha, a sua ausência. O que você está fazendo, meu irmão, para cumprir a missão que Cristo nos deu? Pai, em nome de Jesus, nessa noite queremos sim ser confrontados com essa pergunta: o que eu tenho feito para cumprir a missão que Cristo deu à igreja? Que eu estou fazendo para cumprir a missão que Ele me deu como discípulo, como seu seguidor? Porque é somente entendendo o meu chamado pessoal, individual, é que nós vamos poder, como igreja, como corpo, cumprir o chamado para a missão. E Cristo é a nossa inspiração. Cristo é o nosso incentivo. Ele é o modelo. Ele deu a autoridade. Ele deixou o Espírito, o poder. Ele dá o tempo. Até quando vamos cumprir isso? Por isso, Deus, desperta-nos individualmente para o cumprimento dessa missão. Senhor Deus, é bom cantar grandioso ao Senhor. É bom exaltar a sua grandeza, o seu poder. Senhor, mas nós não somos chamados apenas para cantar, para declarar que o Senhor é grandioso. Como igreja, nós somos chamados a anunciar que o Senhor é grandioso. Somos chamados para cumprir a missão de pregar essa verdade aos perdidos. O Senhor é grandioso. Para que essas pessoas possam também vir e exaltar o seu nome. Para que esses possam chegar a Ti e também declarar que o Senhor é grandioso.
para que aqueles que estão perdidos no pecado, afastados do Senhor, possam chegar a Ti, dobrar os seus joelhos e confessar o Seu nome. Ó Deus, que como igreja não fiquemos apenas dentro das quatro paredes cantando grandioso ao Senhor, mas que possamos sair a proclamar isso para as pessoas, para aqueles que não Te conhecem dessa maneira. Ó Deus, perdoa-nos como igreja por ter negligenciado essa missão, esse chamado, esse comissionamento, a não termos obedecido esta ordem de ir e dizer: Jesus é grandioso, Jesus é superior a qualquer outra divindade, qualquer outra expressão religiosa. Ele é o único Senhor, Ele é o único mediador. Possamos como igreja proclamar essa verdade sem medo, sem temor, sem receio, mas que possamos anunciar a todas as pessoas que o Senhor é grandioso, que o Senhor é Salvador, que o Senhor é Senhor e que o Senhor quer mudar a vida de cada uma dessas pessoas. Nos ajuda a fazer isso, Pai, e cumprir a nossa missão. Nós oramos. Amém e graças a Deus.